Eu queria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 27. Levítico, capítulo 27. Nós vamos ver só um versículo, o verso 14. E depois nós vamos para a primeira carta de Pedro, lá no Novo Testamento, no finalzinho, para o capítulo 2. Então, primeiro Levítico 27, verso 14, diz assim: quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Agora, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o verso 9, só o verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Curva a sua cabeça e ore ao Espírito Santo. Espírito de Deus, nós só estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, e se o Senhor nos trouxe, o Senhor tem um propósito conosco nessa noite. Então, meu Pai, em nome de Jesus, por misericórdia, aplica ao nosso coração a palavra do Senhor para nós nessa noite. Abre os nossos olhos e ouvidos, mas sobretudo abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para nós recebermos a Tua palavra com simplicidade, mas com toda a singeleza e profundidade que ela tem. Que toda confusão de mente seja agora expulsa das nossas cabeças, e que em nós governe a mente de Cristo, a mente ajustada ao Senhor e que se move por princípios eternos. Faz assim, meu Deus, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar. Sacerdotes reformados funcionam e reformam territórios. Sacerdotes reformados funcionam e reformam territórios. Esse é um ano assim, em que nós vamos ser mexidos em muitas coisas na nossa vida. Aliás, não tem como andar com Jesus sem ser mexido, né, irmão? Você não pode pretender dizer que é um cristão, uma cristã, que está caminhando pelo caminho da fé, buscando viver na presença do Eterno, e ao mesmo tempo não querer ser mexido nos seus valores, nas suas entranhas. É um paradoxo, não tem como. Porque para andar com o Senhor, nós temos que ser santos. E para andarmos em santidade, nós temos que estar sendo revirado o tempo todo. O tempo todo, as ferramentas santificadoras de Deus, que nós vamos ver aqui, elas estão mexendo na nossa vida. Para quê? Não é só para nos tornar mais afofados para a palavra, não é isso não. É também para identificar o que não pode mais existir em nós. Aquilo que já não mais deve fazer parte da nossa vida, porque vai nos atrapalhar na nossa caminhada com o Senhor. Então, cristão que se dispõe a andar na presença do Senhor,
e não quer ser mexido por Deus, ele vai ter dificuldade para andar com o Senhor. Porque Deus vai mexer na minha vida e na sua. Deus vai mexer na minha história e na sua. Deus sabe de onde nós viemos e tem um projeto perfeito para onde Ele quer nos levar. Então, este caminho de sair onde nós estávamos para chegar onde Deus quer que nós estejamos, é um caminho de mudanças. É um caminho de transformação. É um caminho de receber coisas, mas também e principalmente é um caminho de deixar coisas. Para isso Deus tem que mexer. Então muitas vezes nós vemos pessoas, não aguento, muito radical. Mas como é que eu vou andar com um Deus que não é radical? Tão radical que deu o próprio filho para morrer por mim e por você. Que coisa mais radical do que essa? Duvido que eu daria qualquer um dos meus filhos para morrer por você. Não daria nem para morrer por mim, eu morreria por eles. Esse Deus que é tão radical e que a gente não gosta de ser mexido por ele, deu o próprio filho. Agora, quem entrega o próprio filho para salvar o pecador, tem direito de mexer na vida do pecador que crê. E esse direito ele não larga e nem abre mão para ninguém não, é dele. Porque ele conquistou esse direito. Ele conquistou o direito de mexer na minha vida e na sua. Quando? Quando ele entregou o filho dele para morrer por mim e por você. E quando eu e você dissemos, minha vida está nas suas mãos. Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Você entregou a vida para Jesus? Quem aqui entregou? Levanta a mão, bem alto. Quem é crente aqui? Com a mão levantada agora, não baixa não. Fala assim, se eu entreguei, o Senhor mexe do jeito que o Senhor quiser. E mesmo que você não esteja feliz, dá um aplauso para ele. Tem gente aplaudindo com cara assim, ó. Mas olha, ele vai fazer de mim e de você as melhores coisas que existem no planeta. Ele vai fazer da minha vida e da sua um estímulo para muita gente andar com ele. Mas ele tem que mexer. Ele tem que fazer muita coisa na minha história e na tua. Tem ou não tem? Pois é, esse ano é ano de reforma. É ano de ser revirado. É ano de ser inspecionado. É ano de ser avaliado. Porque se vai haver reforma, é preciso saber onde ela vai acontecer. E para saber a intensidade da reforma, nós também precisamos saber o tamanho do problema. Então, por favor, não corra. Porque se você começar a ver um projeto muito grande na tua direção, grandes mexidas, significa que Deus vai tirar também de você muito lixo e vai te limpar de uma forma sobrenatural. Você está entendendo isso? Muito bem. Esse é um ano em que nós vamos ser mexidos nesse nível. Muitas coisas que estavam já não estarão mais. Muita coisa que funcionava de uma forma a meia boca não vai mais funcionar. Ou nós vamos entrar no padrão da reforma e vamos ser reformados segundo o projeto que Deus tem para nós, ou então nós vamos ficar entalados no meio do negócio. E Deus não começa uma coisa para parar no meio, não. No que depender de Deus, os seus processos têm começo, meio e fim. Nós queremos o fim, mas Deus nos leva para o começo. Porque nenhum de nós chega no fim sem passar pelo começo. E Deus é um Deus protocolar. Quantos aqui querem começar? Você já começou há muito tempo, nem sabe, não levantou o braço com medo. Mas Deus já está mexendo na sua vida. Tanto que você não tem nem coragem de levantar a mão. Verdade ou não é? Falei, eu vou ficar quieto aqui. Sei lá, se eu, de repente eu posso ser o último. Não tem isso. Deus está olhando para cada um de nós individualmente ao mesmo tempo. Da mesma forma que Deus vê minhas debilidades, Ele consegue ver a sua. Da mesma forma como Ele opera na minha vida, simultaneamente Ele vai operar na vida de todo o que crê. Senão o nosso Deus não é onipresente, não é onipotente, não é o Deus onisciente, o Deus maravilhoso, que um dia decidiu fazer da nossa vida algo que vale a pena viver na terra. Amém, amados? Eu quero esse projeto para mim.
Não sei se você quer, eu quero. Desde os tempos de Arão, que existe sacerdócio dentro do povo de Deus, e um sacerdócio que foi fincado em 3 principais funções. Fala, 3 principais funções. O sacerdote funciona fazendo intercessão, o sacerdote funciona fazendo santificação, e o sacerdote funciona fazendo avaliação. Toda vez que na Bíblia se refere a sacerdócio, Deus está trazendo para a nossa vista estas 3 funções prioritárias de um sacerdote. Toda vez que houve falha no ofício sacerdotal em Israel, a falha ocorreu por uma, pelo menos, destas 3 funções. Ou o sacerdote não santificou, ou o sacerdote não intercedeu, ou o sacerdote não avaliou como devia. Esse sacerdócio não ficou em Arão, esse sacerdócio prosperou em toda a história do povo de Israel e foi, assim, confirmado com o ministério de Cristo. Cristo veio, não foi para jogar fora esse sacerdócio, ele veio para realizar esse sacerdócio, só que agora não mais como Arão, mas como o Filho do Deus vivo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, quando a Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, a Bíblia não está dizendo que nós somos sacerdotes e reis. A Bíblia está dizendo que sobre a nossa vida existe o manto sacerdotal que Jesus, o rei e sacerdote, liberou sobre a igreja. Então, sacerdócio real foi o sacerdócio realizado pelo Rei Jesus Cristo e que liberou para a sua igreja com a liberação do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu digo, você e eu somos sacerdócio real, nós estamos dizendo, nós somos, se pudéssemos dizer assim, nós somos sacerdotes e sacerdotisas segundo a ordem de Jesus Cristo, o rei sacerdote. Amém? Melquisedeque foi uma figura de rei sacerdote. Ele foi uma figura que apontava para Cristo, a quem a nação de Israel devia render atenção e submissão na pessoa de Abraão. Então, esse reino e sacerdócio ficaram centrados em Cristo. Hoje, ele realiza este mesmo sacerdócio e este mesmo governo através da sua igreja, que é o seu corpo, e ele se fez o cabeça. O corpo só faz o que a cabeça manda. Você sabia? Quem coordena as ações do nosso corpo é a nossa mente. Nosso cérebro é que comanda tudo isso, até os arco-reflexos, que são ações que você toma sem consciência inicial de que tomou, são realizadas a partir da nossa mente, do nosso cérebro. Como Cristo é o cabeça e ele é o sacerdócio real, ele é o rei sacerdote, a igreja, que é o seu corpo, está debaixo desse manto de sacerdócio real. O que significa isso? Significa que Cristo é a nossa referência, não só como homem de Deus, não só como filho de Deus, não só como autoridade espiritual, mas também como sacerdote na terra. Ele não disse que com a subida dele tinha se extinguido o sacerdócio. Ele disse, com a subida dele se estabeleceu o chamado sacerdócio real, cujo sumo sacerdote é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Amém, amado? Tem gente, não, porque somos sacerdócio real, aí se torna um déspota na família, um déspota no ministério e tal, virou um rei com a função de sacerdote. Essa só quem teve foi Jesus, porque ele tinha competência para funcionar e funcionar muito bem. E hoje, o sacerdócio que nós realizamos não é competência nossa, é resultado do manto que ele liberou sobre a igreja. Então, se eu e você queremos desempenhar esse sacerdócio real, nós não podemos abrir mão da cabeça que é Cristo, nem do seu exemplo, do seu testemunho de sacerdócio.
Se eu quero funcionar como um sacerdócio real, eu preciso olhar para Cristo e dele copiar como funciona o sacerdócio debaixo do manto que ele realizou aqui na terra. Nós vemos que muitas pessoas estão na igreja, que é o corpo de Cristo, mas decidem andar desconectadas da cabeça que é Cristo. Eu, quando era garoto, há não muito tempo atrás, 60 anos, eu vi uma coisa interessante. Eu era pequeno. Eu vi uma coisa... Tá rindo de quê? Vai chegar lá, rapaz. Eu vi uma coisa interessante. Na minha época, você abatia a galinha. Tinha todo um ritual. Pisava no pé, pisava nas asas, batia no gogó, arrancava a pena. Era um negócio, irmão. Misericórdia, né, irmão? E aí, vinha com a faca afiada e resolvia a bichinha, né? Só que uma vez, ela se estrebuchou muito. E a minha sábia avó, a profetisa Conceição, decepou e ficou com a cabeça. E a galinha rachou no trecho, irmão. Você já viu uma galinha decapitada correndo? Eu vi. Ela corria, o pescoço dela ficava rodando assim, ó. Enquanto tinha sangue, ela correu. É gozado, não é? Quando é com a galinha. Mas quando é com a vida de muito crente, é uma tragédia. A mesma coisa está acontecendo com muitos cristãos. Estão correndo de um lado para o outro sem cabeça. Com a própria cabeça no lugar. Porque estão dispensando Cristo, o cabeça. Estão andando desnorteadas. E aquele sangue que a galinha jogava para fora, ali estava a sua energia. Tem muito crente cansado porque está jogando fora energias tremendas. Que o Senhor Jesus poderia usar de uma forma sobrenatural para dar vitórias tremendas. As pessoas estão se desgastando na sua caminhada espiritual porque decidiram andar decapitadas da fé. E o Senhor quer mudar isso. O Senhor quer trazer o seu povo para debaixo do seu manto, para que debaixo desse manto Ele possa nos dar instrução, para que não haja deficiência sacerdotal na nossa história. Porque um povo sem sacerdócio é um povo que padece. E sacerdote não basta existir, você tem que se sujeitar. Nós hoje vamos ver aqui as reformas que Deus quer fazer no nosso ofício sacerdotal. Não é só como líderes espirituais, é também como homens e mulheres que vivem um tempo e que nós precisamos tremendamente da direção de Deus para viver. Muitos de nós estão vivendo sem esperança alguma. Porque a sua esperança um dia foi política, você se decepcionou. A sua esperança estava em pessoas e você se decepcionou. A sua esperança estava no seu dinheiro e você está se decepcionando. Nós precisamos voltar a caminhar com a cabeça no lugar, com Jesus no lugar certo na nossa vida, para nos conduzir da forma correta, segundo os propósitos dele. Deus quer mexer na nossa vida, irmãos. E se Ele não puder nos reformar nessa direção, para muitos de nós esse ano vai ser difícil demais. Não estou profetizando catástrofe, não é isso não. Estou profetizando falta de sincronia entre a igreja e o dono dela. Nós estamos vivendo dias
que não dá mais para andarmos dissociados do nosso dono. Ele é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Ele é que sabe o destino que ele tem para mim e para você. E se nós não estivermos firmados nele, vai ser muito difícil continuar existindo como igreja sem ele. É impossível. Porque nem para fingir nós vamos conseguir fingir. Porque no ano de reforma, a religiosidade vai ser confrontada. E vai ter muita gente que não vai aguentar o confronto. Que isso não seja na minha direção. Que isso não seja na sua direção. Porque nós precisamos viver tempos novos na direção da nossa conquista em Cristo. Amém, amados? Vamos rapidinho aqui para você não... Primeiro item. Sacerdotes, quando são reformados, eles santificam. Uma das funções mais nobres do sacerdote é santificar o seu povo. A palavra de Deus mostra para nós que existem 3 agências santificadoras principais. Ou seja, 3 provisões de Deus para que eu e você possamos andar em santidade. Palavra de Deus, diga palavra de Deus, sangue de Jesus e Espírito Santo de Deus. Sem estas 3 ferramentas divinas, ninguém é santo. Ninguém se santifica. E ninguém santifica pessoa alguma. Não há como nos separarmos do mundo, do pecado, da carne e do diabo para Deus, se nós não estivermos expostos ao poder da palavra, ao poder do sangue e ao poder do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser santo aqui? E vivendo a cada dia se santificando mais, atraindo a glória de Deus para a sua vida, sendo percebido na terra como um homem ou uma mulher que teme ao Senhor. Então não tem outra opção para mim, não tem outra opção para você. Ou nós encaramos a palavra, ou nós nos colocamos debaixo do sangue do Cordeiro, ou nós dependemos do poder do Espírito Santo de Deus, ou nós não vamos conseguir caminhar numa vida santa. Qual é a função do sacerdote? Ensinar o povo a se prostrar diante dessas 3 ferramentas. Ensinar o povo a importância destas 3 ferramentas que Deus liberou para nós, graciosamente, para que eu e você pudéssemos, em segurança, estarmos separados do pecado, do mundo, do diabo e da carne e voltados para Deus, caminhando na presença dele, no temor e no tremor dele. Por que muitas vezes isso não acontece dentro da minha vida? Por que muitas vezes eu não consigo isso? Porque eu decidi que estas coisas não têm importância para mim. Porque eu coloquei na minha cabeça que a palavra de Deus não é bem assim. Que o sangue de Jesus é uma alegoria. E que o Espírito de Deus não faz mais o que ele fazia na época dos apóstolos do passado. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, no sacerdócio real, nós precisamos entender que existe sim
um evangelho que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, que debaixo do sangue do Cordeiro nós somos intocáveis pelo inferno, que esse sangue é o sangue de uma aliança de vida eterna e que nós entramos nela por causa deste sangue para nos aproximarmos de Deus e termos convicção de que temos a vida eterna em Cristo. Há pessoas que passam a vida inteira na igreja e não sabem se vão para o céu ou se vão para o inferno. Não é por falta de ensino, é por dureza de coração. A palavra precisa bater no coração de pedra até virar coração de carne. Você tem que se expor à palavra para ter convicções. A palavra de Deus não é uma verdade, ela é a verdade. E se eu quiser saber o que Deus pensa, eu vou para a palavra, não vou para o monte. Se eu quiser saber o que Deus quer a meu respeito, eu vou para a palavra. Eu tenho que me expor à palavra. A palavra tem que me ler. A palavra tem que me radiografar. A palavra tem que me esmiuçar para mostrar para mim quem eu sou. Não vou ler a palavra para o outro, eu vou ler a palavra para mim. Enquanto eu não pensar assim, esta palavra poderosa do Eterno não vai me santificar. Ela vai me culturalizar. Ela vai me fazer bacharel, mas não vai me levar para o céu. É tempo de você na tua casa tomar posição pela palavra. Santificar a tua casa pela palavra, não pelos teus argumentos. Tua família não vai para o céu porque você quer. Tua família vai para o céu quando ela obedecer a palavra daquele que vai te levar para o céu. Há pessoas que não acreditam no poder do sangue. Por isso continuam no pecado. Por isso vivem se destruindo em remorsos, porque não se arrepende. Quando o arrependimento entra no coração de um cristão, a primeira coisa que ele vê é o sangue vertido na cruz do Calvário. E é para lá que ele vai, porque ele sabe que não há outro lugar para ele ir. Se não for, morre. É tempo de reforma. Só sustenta pecado na sua vida quem não se arrepende. E não se arrepende porque não crê no poder do sangue de Jesus. Temos que reformar esses paradigmas mundanos, relativizadores da verdade, que entraram na minha vida e na sua, fazendo de muitos crentes mentirosos à fé, possessos de religiosidade, e não conseguem viver a plenitude da verdade. Não há vida de Cristo nessas vidas, porque dispensam o poder do sangue, não recebem o perdão, então não passam perdão, vivem açoitados, trancados em cadeias infernais, com verdugos corroendo sua alma. Apóstolo, que é isso? Vai ler Mateus 18. Olha para mim. Não adianta repreender demônio. Tem que se arrepender. Que quem manda gente assim para lá é o próprio Senhor. Não adianta fazer corrente. Não adianta fazer novena, simpatia, promessa. Da mão de verdugo, só quem livra foi aquele que te mandou para lá, o Eterno. E por que mandou? Porque não crê no poder do sangue. Porque quem não perdoa, não crê no poder do sangue de Jesus. Não tem direito a viver debaixo dele. Como é que você quer para você o que você não quer para os outros?
Muitos estão enfraquecidos na fé, se perdendo em pecados e contraditórios na mente, porque não creem no poder do Espírito Santo de Deus. Olha para mim. Crer no poder do Espírito Santo não é falar em línguas. Crer no poder do Espírito Santo é saber que Ele é o poder de Deus para mexer na minha vida e na sua, e fazer milagres sobrenaturais na minha história e na tua. Crer no poder do Espírito Santo é crer naquele Deus maravilhoso que moveu Jesus na terra para atrair a glória do Pai e dizer: o reino de Deus chegou. Você está precisando disso na sua casa? Você crê no poder da conversa, você crê no poder da fofoca, você crê no poder da mentira, você crê no poder da impromação, você crê no poder da chantagem, mas você precisa crer no poder daquele que te liberta, que corta as cadeias da tua vida, te enche do poder dele e mostra para você que vale a pena sim andar com Deus Todo-Poderoso num tempo de muitas dificuldades. Se não for pelo poder de Deus, você não vai ter poder para vencer os poderes que estão te arrastando para fora do reino. Deus está precisando de um sacerdócio que santifica, que ao invés de entrar em discussões idiotas na tua casa, no momento da crise, você vai abrir a tua boca para, no poder do Espírito Santo de Deus, debaixo do sangue do Cordeiro, dizendo que você tem uma aliança com o Eterno, por isso tem autoridade, liberar a palavra que transforma o caos em harmonia. Onde é que estão esses sacerdotes? Onde é que estão esses homens e mulheres que Deus quer usar para reverter o caos, porque tem caminhos de santidade na sua alma? Onde é que estão esses homens e mulheres? Pois é, Deus vai reformar, e eu creio que aqui vai se levantar uma igreja de sacerdotes, sacerdotisas reformados, que vão santificar a sua casa, seu ministério, suas células, e não vão permitir que os mecanismos de deformidade entrem na sua família. Eu e você somos os guardiões. Nós somos aqueles que têm um manto para santificar. Agora, como santificar se eu não sou santo? Como exigir santidade na minha casa se dos profanos eu sou o pior, porque sou enrustido e mentiroso? Como querer que a minha casa ande no temor de Deus se eu não tenho o temor de Deus? Como querer que meu casamento se torne objeto de louvor na terra se eu sou dos maiores profanos da fé onde eu estou? Como exigir que a minha família ande no caminho se os meus pensamentos estão fora do caminho? Porque santo não é só o que faz, santo é o que é. E quem é, pensa como deve ser. Deus vai reformar muita coisa, irmão. Mas sabe qual é a minha alegria? Que mais para frente, nós vamos olhar para trás e vai dizer assim: uau, uau, Deus está fazendo coisas tremendas, e eu já estou vendo a glória do Eterno na minha vida, na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho, nas minhas células, por onde eu passar, e eu vejo a glória do Deus Todo-Poderoso. Mas se expressa mesmo, porque se você acredita nisso, você tem que fazer parte disso. Sacerdotes santificam, porque eles são exemplo. Assim como é o sacerdote, é o povo, não é? Não é o que diz a Bíblia? Pois é. Sacerdotes são exemplo. O maior ensino de um sacerdote é o exemplo que ele dá. É o testemunho que ele tem. Testemunho fala mais alto do que as palavras que saem da boca do sacerdote. Então eu e você precisamos ser homens e mulheres de testemunho. Se ensina ou não que passar disso, a Bíblia diz que vem do maligno, não procede de Deus. Então nós não podemos viver em cima do muro em termos de fé e convicção. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós estamos, ou nós não estamos. Nós vamos ter essas revelações. Deus me plantou na terra para andar como santo e para santificar os territórios onde eu estiver. Porque quando um santo chega num lugar, a santidade chega junto, irmão.
A santidade é um ambiente em torno de você. A santidade é um ambiente espiritualmente higienizado. Não tem presença maligna. Não tem sujeira espiritual. Você entende isso? Deus guarda o santo da fofoca, da confusão, guarda. Ele não sabe, ele não viu o que está acontecendo, ele não viu. Eu não sei, estou aqui, Deus está comigo, não sei o que foi. Existem algumas empatias espirituais que nos colocam em territórios de muito perigo por causa das debilidades que nós temos. Toda pessoa que tem acomodação para fofoca está sempre envolvida em fofoca. As coisas chegam. Quando chega num santo, acaba na hora. Mas quando não chega no santo, prospera. Deus vai te livrar disso. Deus vai criar em torno de você uma barreira espiritual, porque a santidade se moverá junto com você. Por onde você chegar, a santidade foi com você e esse ambiente será impactado pela tua presença. Deus vai fazer isso na tua vida porque Ele quer mudar a tua casa, Ele quer mudar teu casamento, Ele quer mexer no teu trabalho, Ele quer interferir na tua escola, Ele quer mexer no teu ministério. Amém, amado? Fala, eu recebo, Jesus. Pode mandar que eu quero. É isso mesmo que eu estou precisando. Amém? Aleluia. Segunda coisa, vai acabar já, irmãos. Sacerdotes reformados intercedem. A função sacerdotal, lembra quando Deus levantou Arão para Moisés? Moisés, é porque eu sou pesado de língua, eu não consigo falar, não sei o que, tá, vou botar Arão. Ele vai intermediar as conversas aqui. A função sacerdotal é a função de intermediação. O que ele faz? Ele se coloca entre o povo e Deus. Então o que o sacerdote faz? Ele ouve as necessidades do povo, porque ele está lidando com o povo, está santificando o povo, está vendo o que precisa acontecer, e vai para Deus dizer, Pai, olha aqui, é o teu povo, não é o meu povo não, como Moisés dizia para Deus, Deus é o teu povo, olha só, é o povo que é teu, não é meu não, quem livrou esse povo foi o Senhor, você está querendo matar eles tudo, ó, vai dar problema, vão dizer que o Senhor é um Deus que tira do Egito para matar no deserto. Isso não é sábio, Deus. Ó, Moisés dando instrução para Deus. Sacerdote é assim. Ele tem intimidade com Deus. Ele vai para Deus dizer aquilo que ele sabe que tem que ser. E Deus quer ouvir de você se você sabe mesmo. Ele quer que você proclame isso. Aí ele ouve de Deus o que tem que fazer. E agora ele volta para o povo e fala assim, olha, Deus falou assim, assim, assim. Às vezes ele volta mansinho, né? Oh, que coisa boa e tal. Às vezes ele volta com a vara, senta o bambu. Deus falou assim. Sacerdócio é rua de mão dupla. O sacerdote vai a Deus e de Deus traz a resposta para o povo. Há uma carência de intercessores sacerdotais. Não é intercessores futriqueiros. Porque o espírito de fofoca levanta intercessor. Só para ficar sabendo da vida dos outros e ampliar o problema. Eu estou falando de intercessor sacerdotal. Aquele que pega o problema e vai para Deus. Não fica com conversa fiada no meio do arraial. Há uma carência de intercessores que têm direção em Deus. Por quê? Porque Deus é perfeição e de Deus vem o que é perfeito. Intercessor não quer saber o que eu penso, o que você pensa. Intercessor quer saber o que Deus tem para dizer. Por que ele tem que ser santo? Porque senão ele não vai na presença de Deus. E tem intercessor que não é santo. Então não está autorizado a dizer o que Deus disse, porque não ouviu de Deus. E por que não ouviu? Porque não é santo. Quem não é santo não vai para a presença de Deus ouvir coisa nenhuma. Deus não vai conversar com quem não está em santidade. Que Deus é esse? Eu converso, ele não. Eu até posso achar que você é o máximo.
Ele olha para você e fala: isso é o mínimo. Você não vê o que eu vejo. Você vê a aparência, eu vejo o coração. Santidade não é ato carola, santidade é ser ou não ser. Então o sacerdote tem que ser santo, para ele poder chegar em Deus com a intimidade que Moisés tinha, para dizer: Deus, olha aqui, ó, vai acabar com esse povo? É isso que o Senhor vai fazer? Tanto trabalho para tirar do Egito, o Senhor fez um negócio tremendo e agora vai matar esse pessoal? Vai não. Para falar assim com Deus, tem que ter acesso a Deus. E só tem acesso a Deus quem é santo. Religioso não vai. Religioso vem à igreja, religioso dirige igreja, religioso tem até ministério, religioso faz até oração bonita, demônio até sai, mas Deus não recebe. Então Deus quer fazer uma reforma. Ao invés de você ser um murmurador, você tem que se tornar um intercessor. Porque o que você precisa é uma resposta de Deus. Sua alma não te autoriza a andar na fé. Isso é questão espiritual, e se não for em Deus, você não se resolve. Você quer respostas sentimentais. Você quer coisas que agasalhem a tua alma. E Deus está dizendo: a minha vontade é soberana. Com você, sem você, ou apesar de você, vai ser o que eu quero. E acabou. Só intercessores santos sabem chegar em Deus e ouvir de Deus, e voltam de Deus com autoridade para dizer: o teu tempo acabou. O Senhor te pesou e te achou em falta. Só alguém com intimidade com Deus tem autoridade para chegar para um rei e dizer assim: Nabucodonosor, tu foi pesado e achado em falta. Deus vai botar a mão na tua cabeça, acabou para você, já era. Sabe por que muitos não têm direção para caminhar? Porque não estão na presença de Deus. Tem muita casa sem direção, porque o sacerdócio não vai buscar em Deus os destinos. A função do intercessor é aquela que vai para Deus dizer: estamos aqui, para onde é que o Senhor quer que a gente vá? Porque quem sabe para onde Deus quer levar, sabe o destino que tem que seguir. O problema é que muitos de nós não sabem para onde Deus quer levar. O que Deus quer fazer da sua vida é a partir de você. Como Deus quer usar a sua vida no planeta, não sabe. E aí qualquer coisa é bom. E se eu estou procurando o que é bom, eu vou procurar segundo a minha alma, minhas preferências. Não estou gostando disso. Ai, não quero mais, vou embora. Pois é. Se você soubesse o que Deus tem a teu respeito, você ia parar de ficar de firulinha, ia fazer, gostando ou não, o que Deus te mandou fazer, que é o melhor que há para você, mesmo que você não goste. Só intercessor descobre o coração de Deus. Só homens e mulheres santos que têm coragem de ir para a presença de Deus porque estão limpos, conseguem perceber o que Deus tem a respeito deles e o que quer fazer a partir deles. Qual é o nosso problema? Começamos a ter dificuldade para caminhar. Ao invés de corrermos para Deus, nós vamos correr para a nossa alma. E aí vou andar por preferências, vou andar por sensibilidades humanas. Eu vou me lascar todinho. E tem muita gente que já está se lascando há muito tempo. Porque ao invés de buscar em Deus, está buscando nele mesmo e nas outras pessoas e na experiência de outros uma história para viver. Tua história para viver é a história que Deus tem para você. Pode ser parecida com a minha, mas nunca será igual à minha. Porque cada um é um com Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Vamos interceder, irmão? Para mudar as coisas em torno da gente? Para mudar a nossa alminha terrível? A gente só é o que é porque ora menos, irmão. Conhece menos de Deus. Não sabe quem é na presença de Deus. Aí vai ser melhor andar com as debilidades da sua alma. Olha, eu quero ser intercessor.
Me reforma, Senhor, porque eu preciso reformar os lugares por onde eu passo. Terceiro, para a gente acabar. Sacerdotes reformados avaliam corretamente. O texto de Levítico diz que quando alguém decide santificar a sua casa para Deus, o sacerdote avalia. E a Bíblia diz que conforme for a avaliação do sacerdote, assim vai ser aquela casa, aquela coisa, aquele negócio, seja lá o que for. Irmãos, se nós somos sacerdócio real, estamos debaixo desse manto tremendo de Jesus, como rei sacerdote, este sacerdócio real, ele é estabelecido com autoridade. Jesus falou, olha, o que vocês ligarem na terra, está ligado no céu. O que desligar na terra, está desligado no céu. Vocês estão vendo coisas que eu faço, acham maravilhoso. Pô, obras maiores do que eu faço, eles vão fazer. Porque eu vou para o Pai. Tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, Ele vai fazer. Então é muita autoridade que há na igreja. Só que a gente não sabe disso. Nós queremos ser autoritários, mas não queremos exercer autoridade. Exercer autoridade é diferente de ser autoritário. Exercer autoridade é reconhecer o seu poder, mas também saber dos seus limites. E mais, compreende as consequências do uso da autoridade. Muitos de nós não têm essa medida. E aí começa a fazer as avaliações e publicando decretos de avaliação debaixo de céus que ele não compreende e depois não sabe porque determinadas coisas estão acontecendo na sua vida. Olha para mim. Todo avaliador precisa de um padrão para avaliar, sim ou não? Como é que eu vou dizer se isso está grande ou pequeno? Eu tenho que ter um padrão do que eu entendo que é normal. Se passou do padrão, ficou grande. Se ficou menor do que o padrão, ficou normal. Como é que eu posso dizer para você que isso daqui é menor do que 5 metros? Porque eu tenho o padrão do metro. Então toda a avaliação, ela começa a partir do estabelecimento de um padrão. Dependendo do padrão de valores que eu tenho, eu vou avaliar de uma forma ou de outra. Eu posso avaliar a mesma coisa de forma diferente de você, se nós tivermos padrões diferentes. Se o meu padrão é polegada, e eu vou medir isso aqui, eu vou achar uma resposta em polegada. Mas se o teu padrão é métrico, você vai olhar para cá e vai achar uma resposta em metros, centímetros. É a mesma coisa, mas nós avaliamos com medidas diferentes. E o resultado que eu der e você der, serão resultados diferentes. É simples assim. Se eu quero avaliar corretamente as coisas, pela perspectiva espiritual, qual deve ser o meu padrão? O meu sacerdócio é real. O meu sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja da minha vida. Se eu quero fazer uma avaliação correta, qual deve ser o meu padrão? Qual deve ser o meu padrão? Cristo. Como ele fez é que eu tenho que fazer. Ele diz assim, olha, em João, ele diz assim, eu não faço nada de mim mesmo. Da forma como eu vejo o Pai fazer, eu faço. Qual era o padrão de Cristo? O Pai. Qual é o padrão da igreja? Cristo. Quem é que mentoreou Jesus? O Pai. Quem é que mentoreia a igreja? Cristo. Se eu quero funcionar na igreja debaixo do sacerdócio real, cujo sumo sacerdote é Cristo, eu tenho que seguir o padrão dele, porque senão eu estou em outro sacerdócio. E o que acontece na igreja é que nós dizemos que somos de Cristo, mas o nosso padrão sacerdotal não é Cristo. Então eu estou na igreja, digo que sou dele,
Mas na hora de avaliar as coisas na minha vida, eu não avalio pela mente dele, eu avalio pela minha mente, pela mente dos outros, pelo que o mundo pensa. Então já dá para ver porque muita gente não tem êxito na caminhada espiritual. Já dá para entender porque muita gente está, ao invés de colher bênção, colhendo maldição. Já dá para entender porque a vida de muita família está enrolada, porque os líderes da casa, ao invés de fazerem avaliação segundo a mente de Cristo, estão avaliando sua família, a história dela, pela história da família, pelo mundo, pela mente perversa que está lá fora. E muitos até com uma mente submissa ao capeta. Agora, se o sacerdócio é real, a avaliação, quando publicada, se torna um decreto. E decreto no reino do Espírito é: emitiu-se, cumpra-se. Aí agora vamos para o lado prático. Você bonitão, maridão aí, gatão, está lá em casa cheio de autoridade, porque você é um monarca. Você não pode ser confrontado, você não pode ser questionado, porque você é o cabeça, você é o que manda, você é a mulher submissa, mulher não fala, só ouve. Não tem? Sacerdote assim? Tem. Joga a palavra o tempo todo na cara da família. Aí você abre a tua boca no meio da confusão e diz assim: esta casa está uma miséria. Deus ouve, mas não considera. Agora tem alguém que está esperando você dizer isso para considerar. Quem é? O pai da miséria. Quem é o pai da miséria? Hein? Nessa hora, você pegou a tua casa, emitiu um decreto dizendo: a minha família agora está debaixo de que pai? Qual é a paternidade da minha casa agora? Capeta, se a capa é pé, é atá. Capeta é aquele que vai governar a sua casa. Vou te dar outro exemplo. Chegou no final do mês, você recebeu o teu salário, aquela maravilha. Amém? Você pega o seu envelope, pega o seu dinheiro, pega o seu cheque, ou vai no banco, pega o extrato. Aí você olha para o banco, olha para o extrato. O que eu vou fazer com essa miséria? Eu vou te dizer o que vai acontecer. Você vai ficar mais miserável. Porque miséria semeada produz o quê? O que mais? Sua mulher diz que você é feinho. Você tem problema com feiura. Você tem trauma. Aí você sai no tapa com ela. Estou falando verdade, no tapa mesmo. Bolacha na cara, puxão de cabelo. Porque tem família que resolve assim, né? Comigo é assim. Aí você abre a sua boca no meio da confusão e fala assim: chega! Esse casamento não tem mais jeito. Acabou. O que você quis dizer com não tem mais jeito, acabou? Eu vou traduzir para você. Você disse, não tem mais jeito, acabou. Foi o que você disse. Não é não? Aí depois vem para a igreja assim: mas ninguém ora por mim, por isso que não está dando certo. Não adianta orar. Você é um cabeção. Você vem pedir uma coisa e lá na tua casa proclama outra. Você vem pedir que as pessoas orem para você por uma direção, mas você decide andar em outra, e contigo vai toda a tua casa. Deus quer reformar os teus valores. Você não é do mundo. Vou repetir para você, talvez você não entendeu. Quem aqui é crente? Quem aqui é filho de Deus? Aleluia. Fala: eu não sou do mundo. Meu pai não é o diabo. Eu sou crente em Jesus. Eu vou para o céu. Sou cidadão do céu. Não vou me mover pelo mundo. Meus valores
são do reino de Deus e não do reino do capeta. Ponto. Acabou. Um aplauso para Jesus. Sabe qual é a minha tristeza? É que tem gente que vai sair daqui hoje e vai chegar em casa e vai reproduzir o que tem feito há muito tempo de errado dentro dos seus céus. Essa é a minha tristeza. Muita gente vai sair daqui e vai continuar agindo do mesmo jeito que tem agido até hoje. Sabe por quê? Não crê no poder da palavra, não crê no sangue do Cordeiro e não crê no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso não decidiu mudar. E só é reformado quem vai para a oficina. E para esta oficina você não vai de reboque, você vai com as tuas perninhas, você vai com a tua decisão. Você não vai ser guinchado para ser reformado. Você tem que decidir ser amanhã muito melhor do que você foi hoje. Enquanto você não quiser isso na sua vida, você vai ser assistente de culto, vai ouvir, vai dizer uau e vai sair conforme você entrou, do mesmo jeito. Eu quero orar por quem quer mudar. Quem quiser mudar, vem aqui na frente. Se não quiser, fica onde você está. Irmão, você tem que entender que Deus tem um negócio contigo. Você tem que entender que Deus não quer mais esse estilo de vida que a gente está vivendo, não. Vida centrada na debilidade dos outros, deixando de viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Nós temos um modelo perfeito, que é Cristo. Se você não sabe como vai funcionar em determinados momentos, você dá uma paradinha, respira fundo e diz assim: o que o meu Senhor Jesus faria nessa hora? Você vai ver que muita coisa não vai mais entrar na tua história, só porque você decidiu se submeter ao cabeça. Muita palavra torta não vai mais sair da tua boca. Muito decreto de maldição vai ser cancelado na tua família. Teus filhos não têm culpa de você ser esta topeira espiritual que você é. Então, se não é por você, respeite sua descendência. Se você não quer dias melhores, não comprometa os dias dos teus filhos. Eles não merecem viver ruim por sua causa. Deus quer mudança. E você não vai mudar a ser reformado porque é bom, não. Já viu o carro sendo reformado, irmão? Nego mete esmeril, fura, maçarico, queima, tira pedaço, mas também depois de pronto. Eu gosto de ver reforma de carro. Eu vibro quando eu vejo o negócio entrar todo esculhambado e o homem pega aquilo, mexe daqui, dali, vai para o projeto original, faz como tem que ser, a coisa sai linda. Deus vai fazer de você uma obra-prima, mas você não pode ter pena de deixar o ferrugem que entrou na tua vida ficar no chão da oficina. Não brigue pelo que não presta, se libere para ganhar o que tem valor na sua vida. Não se apegue àquilo que não te promoveu até hoje, pelo contrário, só te rebaixou. Se apegue naquilo que vai te levar para os melhores lugares da tua história e vai te colocar numa posição que você vai poder decidir com a mente de Cristo e ver as vitórias do Senhor na tua vida. Não ande pela debilidade dos outros. Não se ache bom porque você está conseguindo ver o pior. Fixa os teus olhos no melhor, que é Cristo, e aí você vai ver quanto você é. Deus quer mudança, quer uma igreja centrada nele, que vive andando olhando para ele, e que tem nele um modelo para ser cristão na terra. Esse é o povo que Deus quer usar, e é esse o povo que vai ser reformado. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a tua palavra e entendemos que somos sacerdócio real. E como sacerdócio real na terra, nós estamos debaixo do teu manto, a serviço do Senhor, que é o cabeça. Então nossas ações aqui na terra não podem ser independentes,
nem podemos inaugurar sacerdócios particulares. Nós estamos aqui para desenvolver o sacerdócio que começou com o Senhor e jamais terminará. Por isso, nessa noite, Pai, nós estamos abertos à reforma. Nós queremos ser reformados, sim. Nós queremos ser sacerdotes que santificam porque são santos, sacerdotes que intercedem porque têm intimidade contigo e liberdade para chegar na tua presença com coração de misericórdia e graça a favor dos nossos territórios. Queremos ser reformados para nos tornarmos avaliadores segundo os padrões do Senhor. Não importa o que os nossos olhos veem, importa o que o Senhor vê, e trazer para nosso campo de existência os decretos do Senhor. Meu Deus, limpa os nossos olhos, limpa os nossos ouvidos, santifica os nossos lábios, porque agora, Deus, nós vamos emitir decretos debaixo desses céus, decretos de vitória sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossos ministérios, nossos discípulos, discipuladores, células, ovelhas, pastores. Meu Deus, por favor, vem com o teu fogo e queima toda semente maldita que nós, pelas nossas próprias bocas, liberamos, comprometendo os céus e o futuro da nossa família. Queima em nome de Jesus. Se alguma maldição dessa já se instalou, por misericórdia, arranca, meu Deus. Passa o teu sangue e no poder do teu Espírito manifesta a tua glória. Que hajam milagres nessa hora. Você vai abrir a tua boca agora. Esquece quem está do teu lado. Quem está do teu lado está na mesma condição que você. Aqui não tem melhor nem pior. Somos todos ovelhas do pastoreio do Eterno. Abre a tua boca e começa a cancelar as maldições que você liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu sei que o Espírito de Deus já mostrou muita coisa para você. Então nessa hora não se faça de rogado, não se faça de rogada. Abre a boca e começa a dizer que os céus são novos sobre a tua cabeça, céus novos sobre a tua família. Começa a liberar a palavra de vitória. Semeia vitória. Se arrepende. Clama pelo sangue. Eu não me canso de dizer: Tu és santo. Clama pelo sangue. Pai, em nome de Jesus, reforma-nos nessa noite. Mexe nos nossos valores sacerdotais. Cancela toda a inadimplência, Deus. Põe no teu prumo toda a perversão sacerdotal, toda a corrupção de autoridade, meu Deus, toda a profanação do que é santo. Meu Deus, põe no prumo e traz novidade para nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos, minhas irmãs, com o manto límpido, com o entendimento aberto, com discernimento a respeito das funções sacerdotais debaixo deste sacerdócio real. Que o Senhor Jesus, a cabeça da igreja, a mente
funcional da igreja possa nos conduzir de forma segura, de modo que o nosso sacerdócio santifique, interceda e avalie corretamente, para que de nós, meu Deus, para que de nós possamos ver, meu Deus, famílias transformadas, casas transformadas, ministérios reformados, para que o teu nome e a tua glória sejam manifestas. Arranca de nós todo o preciosismo humano, gesta em nós, meu Deus, um espírito quebrantado e contrito, para que o nosso nível de dependência e submissão ao Senhor seja notório debaixo dos céus e diante dos homens. Agora, meu Deus, toma teus filhos e filhas pelas tuas mãos, e que debaixo do teu manto eles tenham coragem e ousadia de decidirem ser transformados, para que o sacerdócio real seja uma realidade palpável na vida de cada um deles. Reforma o sacerdócio, para que os territórios onde eles estiverem sejam também reformados, para atraírem a tua glória e manifestarem o teu poder. Nos leva para os nossos lares em paz, ó Deus. Dá ordem aos teus anjos para nos guardarem no caminho de volta. Nos livra das ciladas, armadilhas, setas do diabo, acidentes e incidentes, inclusive no trânsito. Nos dá uma noite bendita, e amanhã nos desperte para uma semana de glória na tua presença. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todos que confessam e temem o nome do Senhor Jesus. Passa o teu fogo sobre nós, queima as cadeias, quebra as amarras e traz cura para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém.